Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Nós estamos em uma noite de festa, estamos em uma noite de gratidão, por mais um aniversário dessa igreja, amém? Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Pastor local tem isso, né? Escola dominical. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e oferta de paz. Quando Davi terminou de oferecer holocaustos e oferta de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele, darem graças e louvorem ao nome de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, segundo Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaiziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, repita comigo, naquele dia, Davi encarregou Asaf e os seus parentes levitas. Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Agora você vai repetir comigo: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, aqui na Tua presença, neste lugar que o Senhor está, ó Pai, porque nós já sentimos o Teu doce toque neste ambiente. Eu te peço, Senhor, encarecidamente, fala aos nossos corações, leva cativos nossos pensamentos, Senhor, e que nada venha roubar o que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós nesse tempo de festa, nesse tempo de louvor, nesse tempo de celebração, de gratidão dessa igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A gratidão, irmãos, é o reconhecimento. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com aquela outra pessoa que recebeu uma dádiva. E a gratidão, ela vem frequentemente acompanhada por um desejo de agradecer por algo que recebeu, por uma bênção que recebeu. Quando nós temos um coração grato, e precisamos ter um coração grato, o nosso coração, ele tem que ser grato independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos passando. Quem tem um coração grato, ele não precisa das circunstâncias estarem boas para ele demonstrar essa gratidão. Nós acabamos de ler um verso, um trecho que fala de um homem que ele vai expressar a sua gratidão a Deus. Davi constrói uma tenda. Sabemos que o sonho de Davi era construir um prédio, um templo, uma casa para Deus. Mas Davi não pôde construir esse templo, esse prédio, essa casa. Mas ele constrói uma tenda.
E ali é colocada a arca da aliança, que simbolizava nada menos, nada mais do que a presença de Deus. Davi então coloca aquela arca naquela tenda, e ali começa um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de celebração a Deus. Vai dizer o texto sagrado que Davi, ele chama os seus levitas, ele chama os seus sacerdotes para que toquem louvores, para que adorem naquele lugar 24 horas. E Davi nomeia levitas. Asaf era o principal, Asaf era o líder do louvor, e alguns outros, e também sacerdotes, para queimar incenso naquele lugar constantemente. E o texto diz que quando começou aquele culto de adoração, que quando aquela igreja estava sendo construída em volta da arca da aliança, da presença do Deus Todo-Poderoso, pela primeira vez, Davi, ele chama os seus levitas, ele encarrega Asaf e diz: olha, a partir de hoje, o que eu quero é salmo de gratidão. O que vai ser ministrado aqui é salmo de gratidão. O que vai ser entoado aqui é gratidão. Esse texto, ele foi um cântico de ações de graças de Davi. O salmista escreveu para expressar a gratidão no seu coração. A gratidão que Davi tinha diante de Deus, diante do Senhor, diante de tudo que Deus estava preparando para ele, de tudo que ele já havia passado na presença de Deus. Se nós formos olhar um pouco mais a fundo a Bíblia, os salmos de Davi, nós vamos ver que a maioria dos salmos de Davi começa com exaltação, com gratidão a Deus. São salmos de ações de graças, que demonstram que Davi tinha um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus já havia feito, não só por ele, mas também pelo povo de Deus. Sabe, o grande escritor William Shakespeare, ele vai dizer que a gratidão é o tesouro dos humildes. A gratidão é o tesouro dos humildes. E quando eu estava lendo, estudando sobre gratidão, eu vi uma frase que chamou a minha atenção, que diz que se você tiver somente uma oração a ser feita, que essa oração seja de gratidão, que já é o suficiente. Sabe, se só lhe restar uma oração, que essa oração seja agradecendo, e já lhe será suficiente. Se a gratidão é tudo isso, e de fato é, a gente precisa aprender com Davi a ser grato, porque nós estamos aqui hoje num lugar que um dia a presença de Deus veio para cá. Um dia alguém olhou para esse lugar e disse: lá em Barra de São João, a presença de Deus precisa se manifestar naquele lugar. A presença de Deus precisa alcançar as pessoas daquele lugar. Talvez você está aqui essa noite, e quando essa igreja chegou aqui para usufruir da presença de Deus, talvez você nem era nascido ainda, você nem sonhava em ser crente ainda, mas já tinham pessoas aqui adorando e adorando, e celebrando e buscando a presença do Senhor, e essa presença te alcançou. Essa presença chegou até a sua casa, essa presença chegou até a sua família. E talvez não teria nenhuma outra coisa que eu pudesse falar essa noite, a não ser a gratidão. A gratidão por tudo o que Deus tem feito, por tudo o que Deus já fez, e por muitas coisas que Ele ainda irá fazer. O nosso pastor Valdir, ele sempre diz que a gratidão é a memória do coração. Sendo assim, o que a gente pode aprender com Davi nesse texto? O que um coração agradecido ele mostra? O que eu aprendo com um coração agradecido? Eu aprendo que eu preciso lembrar de tudo que Deus já fez.
Eu preciso lembrar de tudo que Deus já fez. O versículo 12 vai dizer exatamente isso. Davi, ele está fazendo um salmo, ele chama Asaf para dizer: a partir de hoje eu quero salmo de adoração, eu quero salmo de gratidão. É o que nós vamos cantar aqui nesse lugar, salmo de gratidão. E ele começa a fazer um salmo ali mesmo. E o versículo 12, Davi vai dizer o seguinte: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou. Ou seja, um coração grato, ele está sempre lembrando o que Deus fez. Esse ano o aniversário está uma bênção, mas ano passado foi bom também. Passamos um aniversário na pandemia, foi luta, mas olha, até na pandemia Deus abençoou. Olha, o primeiro ano do Sem Barra não foi fácil não, mas Deus salvou, Deus batizou, Deus curou, Deus transformou. Olha, o segundo ano não foi de muita moleza não, mas olha, eu lembro que Deus fez coisas extraordinárias. Sabe, o coração agradecido, ele lembra. O coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Pelo contrário, ele guarda no coração todos os benefícios que Deus realizou. Ele não se esquece, pelo contrário, ele traz a memória. Você lembra de Lamentações? O que o profeta está passando, o que Jeremias está passando? Tem uma parte ali no capítulo 3 que ele vai dizer o seguinte: a sensação que eu tenho na minha vida é que todas as vezes que eu coloco o pé para fora de casa é como se tivesse um urso me esperando na esquina. Ele vai dizer o seguinte: a sensação que eu tenho é que todas as vezes que eu vou me alimentar parece que eu estou mastigando pedra. É isso que ele está dizendo. Às vezes a gente está almoçando, aí a gente encontra uma pedrinha. Já encontrou uma pedrinha pequenininha? Outro dia, estava trabalhando e fui lá em Arraial do Cabo, e o cliente só ia chegar depois do almoço. Falei, então vou aproveitar para almoçar. E eu vi um lugar bonito na beira da praia. Falei, vou almoçar aqui na beira da praia. Mas eu fiquei 1 minuto e vi que não dava, porque o vento trazia a areia toda e a farofa está mais crocante do que o normal. Eu falei, vou ter que entrar, sabe? E dá um incômodo, uma sensação ruim. Jeremias está dizendo que a vida dele era exatamente isso. Parecia que ele estava mastigando pedra. Aí quando parece que está tudo ruim, quando parece que já não tem mais jeito, ele faz uma declaração, ele diz: calma aí, eu tenho que trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Parece que ele está lendo esse salmo, parece que ele está conhecendo o coração de Davi, parece que ele sabe, não, o coração de Davi, o coração agradecido, é o coração de alguém que lembra dos feitos do Senhor, e não são poucos feitos, não são feitos pequenos, são feitos grandiosos, são feitos poderosos, são feitos extraordinários. Porque talvez você está aqui essa noite, você não sabe que essa pessoa que está do seu lado, o que é que ela passou para estar aqui, o que é que ela enfrentou para estar aqui, como que foi o ano passado para ela, como que foi a semana passada para ele. Você não sabe, mas ele sabe. E o coração agradecido está dizendo: só o Senhor é Deus. Ah, se não fosse a tua graça, eu não estava aqui essa noite. Se não fosse a tua mão, eu não teria condição de estar aqui neste lugar. Davi está declarando: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou. Ei, um coração agradecido, ele nunca se esquece. Não, o coração agradecido, ele nunca se esquece. Ele lembra. Pastor Sérgio, eu sei que tem essa experiência. Nós que somos pastores, às vezes, Pastor Sérgio já pastoreou outras igrejas e sabe disso. Às vezes encontramos pessoas que dizem: olha, pastor, aquela mensagem, aquele dia mexeu comigo. A gente passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente, olha, irmãozão, amém, a gente é educado, né? Amém, Deus abençoe, mas eu não estou lembrando. Eu não lembro. Sabe, mas a pessoa que tem o coração grato,
e que foi alcançada há 10 anos atrás por aquela palavra, por aquele abraço, por aquele aperto de mão, por aquele aconselhamento, ele não esquece. Porque o coração agradecido, ele lembra dos feitos do Senhor. Eu aprendo com Davi que um coração agradecido, ele não só lembra dos feitos do Senhor, mas ele louva, ele exalta, ele celebra o nome do Senhor. Sabe, eu sempre conto isso. Na cidade onde eu nasci, a cidade de Araruama, e na igreja onde eu aceitei a Cristo como Salvador, tinha um irmão que ele era espalhafatoso. E eu sempre via muito ele ou na igreja ou andando de bicicleta, indo para o trabalho. E aonde a gente via aquele irmão, ele estava cantando, orando. Só que às vezes ele chegava na igreja já um pouco atrasado e ele dobrava o joelho lá atrás e ele orava em voz alta, e às vezes atrapalhava as pessoas. Ele já dobrava o joelho: meu Deus, meu Pai, me perdoa, Senhor, meu Pai, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Mas aonde você via aquele irmão, ele estava cantando, ele estava celebrando, ele estava orando. E parecia que algumas vezes na igreja ele atrapalhava a liturgia da igreja. Mas eu começo a entender que a liturgia do céu ele nunca atrapalhou. A liturgia do céu, ele não atrapalha. Da igreja às vezes atrapalha, mas do céu não. Sabe por quê? Porque só ele sabe o que Deus fez na vida dele. Só ele sabe de onde Deus tirou ele. Só ele sabe o quão grato ele é a Deus. E o coração agradecido, ele louva, ele exalta o nome do Senhor. Davi vai dizer isso no versículo de número 9: cantem para ele, louvem-no. Davi reúne os seus levitas, chama todos eles: olha, a partir de hoje os salmos são de gratidão. E o que a gente vai fazer, Davi? Vocês vão louvar, vocês vão cantar, vocês vão adorar. Davi institui uma adoração 24 horas naquele lugar. Porque o coração grato, ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele bendiz o nome do Senhor. Davi louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido vitórias das mãos de Deus. Ele celebrava as maravilhas porque ele já tinha visto Deus fazer grandes coisas, e Deus já tinha realizado grandes coisas na vida dele. Davi louvava a Deus porque ele sabia que Deus tinha feito coisas grandes e poderosas na sua história. Ele tinha motivos para adorar a Deus. Ele tinha razões para adorar a Deus, porque ele já tinha tido experiências com Deus. E eu tenho a certeza que você que está aqui essa noite, ainda que seja pela primeira vez que você está aqui, ainda que seja a primeira vez que você colocou o seu pé em uma igreja evangélica, talvez você que está pela live, talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo um culto, eu sei que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Eu sei que você tem razões e razões para ser grato ao Senhor. Sabe, um dia uma irmã falou: pastor, meu ex-marido está doente, está enfermo em casa, o senhor tem como ir lá orar? Eu falei: amém, eu vou. Nós chegamos, era um lugar mais reservado, uma fazenda. Quando eu chego na sala da casa daquele homem, vejo uma senhora sendo cuidada, não falava, não se mexia, sofria de Alzheimer há algum tempo. Quando eu vou caminhando para o quarto dele, vem uma outra senhora, a que estava na sala era a mãe dele. Vem uma outra senhora e começa a me chamar de um outro nome que eu não lembro: Flávio, você veio me visitar. Também estava passando alguns problemas. Aí eu chego até o quarto dele, um homem mais ou menos de 1,80 m, 1,90 m. A vida toda criado em fazenda, fazendeiro, um homem rígido. Mas estava com câncer no esôfago. Pele e osso, nem água conseguia beber. Ele administrava a pensão da mãe de 16 mil reais.
Ele administrava a pensão da tia de 5.000 reais. Tinha acabado de vender, ele tinha uma plantação de eucalipto, ele tinha acabado de arrendar há pouco tempo por R$1 milhão. E eu orei e eu disse: agora, crente, né? Vamos fazer um culto aqui? O senhor chama os seus amigos? Ele disse: eu nunca tive um amigo na vida. Eu disse: não, mas a gente vai fazer um culto de celebração. Ele: eu não tenho motivos para fazer culto. Deus nunca foi bom comigo. Eu falei: ó, você não conhece o meu Deus. Você não conhece o meu Deus. Ele viveu uma vida tendo do bom e do melhor, mas ele não tinha um coração agradecido. Ele não tinha um coração grato. Quantas vitórias você tem recebido? Quantas vitórias a sua casa tem recebido? Quantas bênçãos eu e você temos recebido do Senhor até aqui, até o dia de hoje? Tem um hino antigo que diz: quantas bênçãos são, quantas bênçãos são. Deus tem te abençoado, não só com bênçãos materiais, mas a palavra de Deus vai dizer: com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O coração grato ele canta, o coração grato ele louva, o coração grato ele celebra. A minha esposa está aqui, está rouca, mas está cantando, está sem voz, mas está adorando. O dia mais difícil da vida dela foi no sepultamento da sua mãe. A mãe havia falecido e ela estava ali diante do caixão. Só estava ali o corpo dela, porque ela já estava na glória. E o pastor vira para ela e diz assim: irmã Shirley, faz o louvor. E a irmã Shirley, com um nó na garganta, com saudade, com dor, ela louva e ela adora o Senhor. Porque o coração agradecido, ele tem louvor, ele tem gratidão, ele tem adoração a Deus. Quantas bênçãos Deus tem te dado. Por isso eu te convido nessa noite: celebre ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao nome dEle, bendiga o nome dEle. Adora, celebra, canta. Mas as pessoas não vão entender: canta a si mesmo. Mas parece que vai atrapalhar. Louva a si mesmo, celebra a si mesmo. Só o seu coração sabe o que Deus tem feito por você. Um coração grato, um coração agradecido, ele se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. O coração agradecido, ele se alegra, apesar das circunstâncias. Davi tinha esse coração. Davi tinha um coração que se alegrava na presença do Senhor, apesar das lutas, dos problemas que ele enfrentava. Não eram poucos, eram muitos. A vida de Davi nunca foi fácil. A vida de Davi nunca foi fácil. Os teólogos vão dizer que ele não era o filho que ficava em casa, que ele era o filho bastardo. Ele cuidava das poucas ovelhas segundo o seu irmão. Ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai, e ainda das que ninguém queria cuidar, das malhadas. Mas vinha urso. Davi falava: a ovelha do meu pai, urso nenhum vai pegar. Ainda que ninguém ache que tem valor, tem valor. Vinha o leão, Davi: ovelha nenhuma do meu pai, leão vai pegar. Leão, eu vou tirar da sua boca. Ovelha do meu pai não pega. Isso era Davi, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, que alguns teólogos vão dizer que o rejeitavam. Quando chega o gigante, desafiando, não o povo de Israel, mas o Deus de Israel, que era o seu pai, que nunca o rejeitou. Davi falou: não, quem é esse incircunciso filisteu
Não vai desafiar o meu Deus, o meu Pai. Não vai. Leão, ele enfrenta o leão cantando, é urso, ele enfrenta o urso cantando, é gigante, ele enfrenta o gigante com o coração grato. É perseguição de Saul, é inveja de Saul, ele faz tudo isso com o coração grato. É perseguição do filho, ele faz tudo isso com o coração grato ao Senhor. Não importa as circunstâncias. O versículo de número 10 dessa canção de Davi, ele diz o seguinte: glorie no seu santo nome, alegre-se o coração que buscam o Senhor. Olha só, Davi está dizendo: glorifiquem o nome dele, alegre-se o coração os que buscam ao Senhor. No Salmo 16, versículo 11, Davi diz assim, ele vai dizer: na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. O que Davi estava vivendo quando escreveu isso? Devia estar no palácio, curtindo uma piscina real, com alimentos reais, no mínimo alguém abanando ele assim, né? Não, você sabe o que Davi estava enfrentando? Quando ele escreve o Salmo 16, ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava fugindo, ele estava correndo, ele estava se escondendo de Saul. Nós podemos ver que o coração agradecido, a alegria não é circunstancial. Não é se eu tenho, eu adoro. Se eu tenho, eu sou grato. Se eu não tenho, eu não sou grato. Não. O coração agradecido é o coração de Jó. Meu Deus me deu, aleluia. Glória a Deus. Ele é bom. O meu Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Coração agradecido. É porque coração agradecido não estão nas coisas que Deus pode dar. E olha que Deus dá muitas coisas, e coisas boas, e coisas maravilhosas. Mas o coração agradecido, ele não foca no que ele ganha, ele não foca no que Deus dá, mas ele foca na presença de Deus. Ele foca no Deus que está sempre presente. É isso. O coração agradecido, ele se alegra no Senhor, a despeito das circunstâncias dessa vida. Independente do que passa ou do que não passa, o coração agradecido, ele celebra, ele adora, ele bendiz. Ah, pastor, você está falando isso porque você nunca viveu situação difícil na sua vida. Ah, já vivi. E tenha consciência que ainda vou viver outras. Mas isso não pode tirar a gratidão que eu tenho no meu coração. Isso não pode roubar a gratidão que eu tenho no meu coração. Sabe, isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Tessalonicenses 5,17. Ele vai dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo seja grato. Em tudo demonstre o seu coração. Em tudo seja agradecido ao Senhor. Um coração agradecido, ele deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em todas. Davi, quando o seu filho nasce, o seu filho, o Betseba, fica doente o menino, ele fica dentro do quarto, ele não quer falar com ninguém, ele não quer se alimentar, ele quer viver aquele momento, mas quando ele tem a palavra final, ele se levanta da sua cama, ele sai do seu quarto, ele se alimenta. Não estou dizendo que, eu tenho que estar sempre, não, mas assim, mas mamãe morreu, papai morreu. Não é isso, não vai chorar.
vai ter dor, vai ser difícil, mas o coração agradecido, ele celebra em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. O coração agradecido, ele adora ao Senhor nos momentos mais difíceis da nossa história. Nós estamos em uma igreja que está celebrando mais um ano de vida. Nós estamos em uma igreja que está rompendo, que está vivendo coisas extraordinárias. E eu tenho motivo para celebrar. Um coração agradecido, segundo Davi, ele fala daquilo que o Senhor já fez. Ele fala daquilo que o Senhor já fez. Olha só, o coração agradecido, ele não só guarda para ele, mas ele compartilha o que Deus fez na vida dele. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também ele os compartilha. No versículo 8 ele vai dizer o seguinte, olha o que Davi declara: divulgue entre as nações o que ele tem feito. Seu coração agradecido. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. Mas o que? Cantem todos os seus atos maravilhosos. O coração agradecido, na linguagem militar, ele passa para frente. Ele compartilha. Ele não guarda só para ele. Aquilo que Deus tem feito por você, aquilo que Deus tem feito por mim, aquilo que Deus tem feito por nós, precisa ser divulgado. O seu vizinho precisa saber. Barra de São João precisa saber o que Deus tem feito neste lugar, o que Deus tem feito nessa igreja, o que Deus tem realizado aqui nessa casa. Essa cidade precisa saber. Só tem um jeito dessa cidade saber: é você contando, é você falando, é você dizendo, é você compartilhando. Nós estamos na era do compartilhamento. Você vê algo legal lá nas redes sociais, você compartilha. Você recebe algo que às vezes não é nem tão legal no WhatsApp, você compartilha também. Mas sabe aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez, como Deus está salvando, como Deus está restaurando o casamento, como Deus está mudando história, como Deus está tirando homens de lugares perdidos, como Deus tem salvado mulheres, como Deus tem resgatado jovens. Isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser dito, isso precisa ser divulgado. Davi está dizendo: divulgue entre as nações o que ele tem feito, cante todos os seus atos maravilhosos. Aquilo que Deus tem feito em sua vida não pode ficar só para você. Aquilo que Deus tem feito na sua vida não pode ser segredo. Você tem que compartilhar com outras pessoas. Sua gratidão não é só para você. Outras pessoas precisam saber que Deus é bom. Outras pessoas precisam saber que Deus é maravilhoso e Ele faz coisas extraordinárias. Outras pessoas precisam ficar sabendo. E isso só vai ser possível lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua academia, no seu crossfit, talvez na sua caminhada na praia, talvez lá no pedal. É lá que precisa ser compartilhado, é lá que eles precisam ficar sabendo, é lá que eles precisam conhecer o seu coração de gratidão. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar de tudo que Ele fez. Às vezes você passa numa loja, aí você vê uma promoção, e tá barato, você já tira a foto e já manda para alguém. É ou não é? Você passa no lugar, você vê uma promoção, e leite a R$ 2,99. Opa, vou mandar aqui. Quem tem filho pequeno, fralda na promoção em tal farmácia.
manda para lá. Não é assim. Porque é bom, você compartilha, você passa para frente. Que é melhor do que o Senhor, que é melhor do que Ele tem feito, que é melhor do que os seus atos grandiosos e gloriosos que Ele tem feito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Enquanto nós estamos aqui, Deus está operando grandes coisas nas nossas casas, Deus está cuidando dos nossos filhos, Deus está falando, fazendo coisas extraordinárias. Às vezes a gente vem para a igreja com o coração, poxa, meu filho não veio comigo, meu marido não veio, meu pai não veio. Você está aqui, mas Deus está fazendo coisa extraordinária. Vamos chegar em casa, compartilhe. Às vezes não vem para a igreja, mas pergunta, e aí, como é que foi o culto? Se ele falar isso, aproveita a oportunidade, olha. Mas não é porque hoje estou aqui não, mas no culto de ontem foi uma vez. O culto de manhã foi extraordinário. Compartilhe, passa para frente, divulgue entre as nações. Um coração agradecido, ele deseja fazer Deus conhecido e reconhecido entre os povos. Ele deseja anunciar os feitos poderosos de Deus. Sabe, olha o que Davi está dizendo: divulgue entre as nações. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso. Esse era o desejo de Davi. Era isso que Davi desejava. Assim como nós cantamos aqui hoje, que ele cresça e que a gente diminua. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz: eu vou no meu nome. Ele não quer ser reconhecido, mas ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque é esse nome que precisa ser glorificado, esse nome que precisa ser anunciado, esse nome que precisa ser conhecido. Esse nome é poderoso, esse nome é grandioso, esse nome é maravilhoso. Porque foi Ele que te salvou. Se você está aqui essa noite, se você está nos assistindo aqui essa noite, se você ainda não se sente salvo, Ele quer te salvar. Como nosso irmão falou, salvar de quê? De muitas coisas, mas principalmente de você mesmo. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Talvez você está aqui essa noite, está nos assistindo, está dizendo: mas eu não tenho motivo nenhum de ser grato. Ele vai começar a abrir os seus olhos e vai mostrar para você que sim, você tem motivos para ser gratos. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que Ele realizava. Ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também viessem a ter um coração grato. Davi chama os seus levitas, Davi chama os seus sacerdotes. Ele vai dizer o que vai ser cantado aqui, que as pessoas vão ouvir aqui esse lugar, é gratidão. Que vai sair daqui dos louvores, das trombetas dos sacerdotes, das harpas, dos símbolos, são sons de gratidão. Que Davi queria que todos, independente do momento que estivesse vivendo, fossem gratos ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: alegre-se no Senhor. Aí parece que ele quer ser incisivo, ele diz mais uma vez: alegrem-se no Senhor. E a gente pensa mais uma vez: Paulo está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Paulo está vivendo um dos melhores momentos da sua história.
devia ter pregado e várias pessoas deviam ter aceitado a Cristo. Paulo estava preso, com corrente nos pés, acompanhado por 2 guardas, numa prisão. As prisões de hoje já são ruins, naquela época eram piores ainda, porque as prisões daquela época ficavam debaixo das construções, era onde passava esgoto a céu aberto. Paulo, alegre-se. Mais uma vez eu digo, alegre-se no Senhor. Parece que eu vejo Paulo olhar para um guarda e dizer, alegre-se, e vira para o outro, alegre-se no Senhor. E os guardas talvez dizendo, você está maluco, você está doido, você está aqui na prisão, você está vivendo um momento terrível. E Paulo, mas o meu coração é grato ao Senhor, o meu coração é agradecido ao Senhor, o meu coração é o coração do salmista, do Salmo 116, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida? O que darei eu ao Senhor? Darei gratidão. Como que eu posso demonstrar a minha gratidão em estar numa igreja como essa, completando mais um ano de vida? Eu só posso fazer uma coisa, ser grato ao Senhor. Queria que você se colocasse de pé, para parecer que está acabando. Só parece, né? Quando a gente fica de pé, parece que está acabando. Está acabando não, está começando. Aqui acaba a liturgia da igreja, mas a gratidão continua no carro, a gratidão continua em casa, a gratidão continua no McSay, na cantina da igreja, onde você for lanchar. A gratidão continua, a gratidão não para. O texto vai dizer que naquele dia foi a primeira vez que Davi ordenou, que Davi encarregou os seus ministros a fazerem salmos de gratidão. Foi a primeira vez que ele encarregou, mas o coração dele já vinha. O seu coração já pulsava gratidão. Gratidão poderia ser o segundo nome de Davi. Gratidão é o que ele era. Gratidão é o que ele cantava. Gratidão. Quero chamar minha esposa aqui mais uma vez. Nós vamos cantar da bondade de Deus essa noite. São quantos anos, pastor? 28, quase da minha idade. 28 anos de gratidão. 28 anos anunciando a boa palavra de Deus nesse lugar. 28 anos de gratidão sendo ministrada. 28 anos. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, olha, seja grato por essa igreja. Seja grato pela família pastoral. Seja grato por esse ministério. Porque Deus plantou você em um lugar extraordinário. Feche os teus olhos. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Te amo, Deus. Você pode declarar isso? Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde
sabe, eu quero fechar para você com essa frase. Se a única oração fosse obrigado, seria o suficiente. Seja grato ao Senhor. Obrigado, pastor Sérgio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Não sei se tem alguém aqui que nos visita essa noite que precisa aprender a ser grato. Ou talvez você está nos visitando essa noite e você entendeu que você é abençoado por Deus. Talvez você veio porque alguém lhe convidou, um amigo de trabalho. Talvez alguém está orando há muito tempo por você e você hoje, eu vou lá, eu vou atender aquele convite. Você sentiu que Deus falou no seu coração hoje. E que Deus quer mudar a sua história, que Ele quer mudar a sua vida, e que Ele quer mudar o rumo da sua vida. Nós queremos orar por você essa noite. Talvez alguém que nos acompanhe pela live e está aí em casa, às vezes no trabalho, e você hoje quer que a sua vida seja transformada, mudada. Você pode mandar uma mensagem lá e dizer: eu quero, eu preciso. E essa igreja vai entrar em contato com você, e essa igreja vai cuidar de você. Se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, se você está afastado, se você ainda não era de Jesus, eu quero orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração essa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, por cada homem, cada mulher que entrou por essas portas essa noite. Eu sou grato, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, neste lugar de milagres, neste lugar onde a Tua palavra, Senhor, é ministrada, onde vidas são curadas. Pai, o Senhor conhece a todos que estão aqui essa noite, que estão nos assistindo, Senhor, pelas redes. E o Senhor, o Deus que conhece o coração, na profundidade, na intimidade. O que o homem não vê, os seus olhos enxerga e conhece muito bem. Pai, se essa pessoa está fazendo uma oração de entrega nesse momento, talvez essa pessoa está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor, ó Pai, transforme a minha história, eu quero viver um tempo de gratidão. Pai, receba essa oração, porque essa pessoa, quando diz isso, se transforma filho, se transforma em filha. Abençoe o coração, a vida, a história dessa pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e você fez essa oração e você quer que Deus mude a sua vida, você vai procurar alguém dessa igreja, você vai procurar alguém que lhe convidou, você vai procurar um dos oficiais dessa igreja e você vai falar: eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje. E essa igreja vai cuidar de você. Aleluia. E essa igreja vai te abraçar. Você que está pela rede também é a mesma coisa. Escreve lá. E alguém vai te procurar, alguém vai te abraçar, alguém vai cuidar de você. Olha, seja grato essa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor, obrigado por essa oportunidade. Glória a Jesus.